Wesley. Pedindo a Deus para abençoar o nosso encontro aqui hoje, que a gente tenha uma escola dominical proveitosa, né? Para cada uma das nossas vidas. Bom dia, Vinícius. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse dia, por novamente o Senhor nos dar essa oportunidade de nos reunir, de aprender mais da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor coloca no nosso coração o desejo, a Deus, de Te buscar. Te agradecemos, ó Deus, pela dedicação dos professores, pelo ensinamento que estamos tendo durante esse ano mesmo, à distância, pelo que o Senhor tem trabalhado nos nossos corações, mesmo durante a pandemia. Pedimos a Deus pelas famílias, da nossa escola dominical, da nossa classe de casais, que o Senhor continue abençoando, visitando os lares, nos guardando, ó Deus, de doenças, de todo mal. E te pedimos, ó Deus, que nesse dia do Senhor, o Senhor possa agir, ó Deus, mudar nosso coração, que a Tua palavra, ó Deus, encontre morada no nosso coração. Usa, ó Deus, hoje o professor para falar conosco. Ao quarto capítulo. Vamos fechar o áudio aí, gente. Aí. Então, vamos dar continuidade hoje com o quarto capítulo, né, do nosso livro, Como Acontece a Santificação. E antes da gente iniciar, a Jaqueline gostaria de apresentar para a gente algumas sentenças, né, que resumem a introdução e o primeiro capítulo do nosso livro. Pode abrir seu áudio, Jaqueline. Oi, gente, bom dia. Então, o Ildemar e os outros, e o Esma têm sempre feito esse resumo dos capítulos anteriores, né, para que a gente prossiga aí no capítulo do domingo. Então, eu achei bem interessante a gente fazer uma coisa que o John Piper ele falou em um dos livros dele, que livros, às vezes, a gente fala, poxa, aquele livro marcou demais a minha vida, né? Então, ele fala assim, livros não marcam vidas, parágrafos, sim, mais ainda, sentenças. E, às vezes, você assiste a um filme e uma frase é aquele insight que dá para você e você fala assim, poxa, aquilo ali valeu porque de uma certa forma me tocou. Então, eu voltando, lendo o livro, a introdução, o que os autores falaram, e até assisti a um vídeo do Paulson ontem, né? Ele falando sobre esse livro, depois vocês procuram na internet, que é bem interessante, eu comecei a pegar algumas frases que, de certa forma, falaram comigo. Então, primeira delas, as riquezas da escritura se aplicam aos detalhes da vida. Gente, as Escrituras é um grande drama em seis atos. Fala da criação, né? Fala do Messias, fala do povo de Deus. E nessas histórias todas, a gente se vê nelas. É um grande drama em que nós nos vemos lá e aprendemos com os exemplos narrados na Bíblia. Olha a importância, então, de a gente conhecer essas histórias, porque elas se aplicam à nossa vida. Nós vamos se ver em exemplos dados ali nas Escrituras, né? Lembra-nos da maneira multiforme como Deus trabalha na vida das pessoas. Então, esse processo de santificação, nós não estamos sozinhos. Deus nos assegura o Espírito Santo, nosso grande ajudador, que está ao nosso lado, nos capacitando. Outra coisa que eu achei interessante, para que vejamos como a santificação, ou melhor, como o Espírito de Deus está trabalhando nas nossas vidas. Já um pouco do que eu falei da frase anterior. Essa multiforme graça de Deus é muito importante, gente, porque é uma
Deus, ele trabalha de diversas formas, porque ele leva em conta as especificidades do ser humano. Cada um tem um problema a ser tratado, uma ferida a ser curada, um pecado a ser vencido, até aquele grande dia que nós estaremos totalmente, plenamente santos, né? Então, é muito bom saber, a Bíblia se refere a Deus falando sobre a multiforme graça dele e a multiforme sabedoria, porque Deus esse atributo de Deus da sabedoria é muito importante nesse processo de santificação. Aprendemos de Jesus por meio de ver e ouvir como ele interage com os outros. Então, essa é a pedagogia de Jesus. Então, quando nós lermos os evangelhos, nós temos que estar sempre atentos a esse modo como Jesus vê as pessoas, como ele procura conhecer. Ele começa a conversar falando da vida ouvindo, e depois interagindo e dando uma resposta, levando em conta especificamente o problema ou o drama que a pessoa está vivendo. Bem, os detalhes são importantes. Deus considera todos eles. Jesus trabalha na vida de cada um de nós, operando nas nossas especificidades, nas nossas particularidades. Este livro nos convida a observar como e o que Jesus observa, como ele avalia as pessoas, como ele encontra o ponto de envolvimento, como ele entra na sua vida, reage, ajuda, ensina, argumenta, esclarece, salva, adverte e encoraja. Então, quando nós somos salvos por Jesus, ele está o tempo inteiro, a Bíblia, por meio da Bíblia, nos advertindo e nos chamando e nos encorajando, não só advertindo, mas também nos encorajando a seguir nesse processo de santificação. Quando Jesus intercepta nossas vidas, gente, ele nos revela quem realmente nós somos. Há uma frase que eu não me lembro o autor que fala o seguinte: em Jesus nós vemos Deus como ele é e o homem como ele deve ser. E é isso mesmo, nós somos chamados a sermos imitadores de Jesus. Em Jesus nós conhecemos Deus como ele é e ao homem como deve ser. Ser santificado é ter sua fé simplificada, esclarecida e aprofundada. Crescer como santo é crescer no amor pelas pessoas. No vídeo David Paulson, ele fala sobre santificação é nos tornarmos crianças. É simplificar. A criança, ela simplifica as coisas. Ela não complica a vida, o problema, ela é direta para falar o que ela quer. Então, isso é muito importante nesse processo. Ser santificado é isso aí. Bem, Deus nos alcança com suas promessas. É o que nós vamos falar hoje aí. Nossa vida cristã é enriquecida grandemente ao considerarmos os múltiplos exemplos, tanto na Bíblia como nas nossas vidas de cristãos e na nossa própria vida. Então, essa frase aqui é chamamento, convocação, que nós tiremos sempre esse dia, esse tempo nas nossas vidas, para que nós possamos ler as Escrituras, porque é dela que nós vamos beber, para que nós possamos enfrentar e agir de maneira sábia nesse processo de santificação, e que nós somos atores desse processo, tá bom? Passo para ele. Seu áudio está desativado, Edmund. Edmund, seu áudio está desativado. Agora ativou, né? Ok? Beleza. Apareceu aí? Gente, está compartilhando a tela? Sim. Está.
Ok, então vamos lá. Então vamos, depois, né, dessa introdução aí da Jaqueline, vamos iniciar o capítulo 4, que trata do seguinte: Deus nos alcança com seus mandamentos. Apesar de nós vivermos, né, a era da graça e de não estarmos mais, né, sob o jugo do cumprimento da lei, o livro quer nos mostrar, né, que a lei de Deus é boa, né? E buscar fazer a vontade de Deus, cumprindo os seus mandamentos, nos aproxima, né, do próprio Deus, e só por essa razão, né, porque ele é santo, somos também santificados. Ele desenvolve, né, este 4º capítulo para mostrar que também tem sido santificado por observar os mandamentos da palavra de Deus, né? Aí, ó, Deus nos alcança com seus mandamentos. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, nós lemos: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém ela se utiliza de modo legítimo, ok? O apóstolo Paulo faz esse registro ao esclarecer a Timóteo que ele solicitou a permanência de Timóteo lá em Éfeso para que Timóteo falasse a algumas pessoas para não ensinarem doutrina diversa, nem se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim, que promoviam discussões e prejudicavam o serviço do reino de Deus. E ele afirmou também, né, continuando aí, depois que ele fala que a lei tem que ser usada de modo legítimo, ele escreve o seguinte: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, e aí daí ele segue uma grande lista de pecados. E ele afirmou também para Timóteo: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, meus irmãos, 1 Timóteo 1,5. Então, meus irmãos, esse pano de fundo que o David Paulison apresenta para a gente, de nos santificarmos através do cumprimento, né, dos mandamentos de Deus, nos remete, né, para uma visão da lei de Deus como algo que é bom para a gente, né? E ele esclarece, né, que a presente admoestação visa ao amor. Então, meus irmãos, o amor, Deus é amor, né? E o amor tem que estar sempre na frente de toda nossa orientação. E essa admoestação de Paulo aí, de desenvolvermos o amor com um coração puro, com uma consciência boa, com uma fé sem hipocrisia, é o alvo de todo ministério que se desenvolve, todo ministério cristão. Paulo visava, né, então, uma fé amadurecida e um amor cheio da sabedoria de Deus, que são características intimamente ligadas ao processo de santificação dos crentes. E o apóstolo continua animando a Timóteo a afirmar as promessas de graça, misericórdia, ao afirmar as promessas de graça, misericórdia e paz, que fortalecem a nossa motivação e a nossa transformação. Vejamos o que Paulo As promessas, né? Estão lá em 1 Timóteo. destaca em 1 Timóteo 1:2. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, 1 Timóteo 1, 2. As promessas nos encorajam a cumprir os imperativos de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A lei moral de Deus descreve a fé e o amor, e ela se resume, conforme a gente vê em Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 36 a 40. Né? Então, meus irmãos, esse é o resumo da lei. O que nos tem desafiado a cada manhã, a cada novo dia? A gente sabe, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, porque grande, né, é a fidelidade de Deus para conosco. Lamentações 3, 22 e 23. O autor do livro estava sentindo-se desafiado a cada manhã a santificar a sua vida, meditando sobre e cumprindo os mandamentos de Deus. E eu pergunto, né, a mim mesmo e a cada um de nós aqui, qual tem sido nossa motivação a cada novo dia? Quando acordamos, apenas acordamos e iniciamos nossas atividades que vão acontecendo uma após a outra, rotineiramente, ou nós temos propósitos a serem alcançados e desenvolvidos, ou seja, posturas e escolhas que glorifiquem o nosso Deus. Então, iniciar o dia com uma oração, com uma leitura bíblica, ouvir uma mensagem, pensar no seu dia como um dia para glorificar a Deus, pensar nas pessoas que você vai encontrar. Então, o autor David, né, escreveu este capítulo 3 dias depois de ele e a esposa Nan terem sido ricamente abençoados por aquele texto, né, que a gente já viu várias vezes, de Deuteronômio 32, de 10 a 12. Mas vamos prosseguir pelo primeiro mandamento, né? Confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbios 3, 5. Esse versículo é um convite a um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. É nossa entrega total a Deus, nossa dependência a Deus, nossa confiança na provisão material, na provisão espiritual, na provisão emocional das nossas vidas. É nossa fé em Deus sendo efetivada de forma completa, de todo o coração, vencendo as tentações que nos sobrevêm para nos desviar e nos desanimar, né, do nosso relacionamento com o nosso Deus. A gente deve se lembrar sempre dos patriarcas da nossa fé, como Abraão, né, que creu incondicionalmente na promessa. Lembrar de Moisés, que aceitou a incumbência de liderar o povo que estava escravizado. Lembrar de Daniel, né, que decidiu manter-se incontaminado das iguarias do palácio,
onde ele estava, né, na Babilônia, para agradar ao seu Deus, enfrentando até a possibilidade de ser morto, né, da sua morte. Vamos adiante. O segundo mandamento, ele é praticado através de Filipenses 2:4, né? O autor destaca este mandamento. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2:4. Ele, no livro, ele colocou de outra maneira. Ele pôs assim: tenha em vista o que é dos outros. Então, ele foi para o afirmativo, né? O versículo está no negativo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. E ele foi direto. Tenha em vista o que é dos outros. Aqui o foco está, então, né, no amor ao próximo. E lembramos, né, da passagem bíblica de 1 João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Essa sentença, ela judia, né, da gente, né, de cada um de nós, né, que somos inclinados ao pecado. Mas a gente tem que ficar firme no sentido, né, de praticar o amor ao próximo, no sentido de observar os que estão ao nosso redor e sermos bênção, né, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Vimos dois aspectos, então, da lei moral de Deus, o primeiro e o segundo mandamento, né? A lei moral não seria apenas um padrão que os pecadores descumprem. Não. Deus é amor e sua lei revela a imagem segundo a qual nós fomos criados. E também a imagem segundo a qual Deus está nos recriando, Deus está nos transformando por causa do pecado, né, que nos atingiu. A lei moral descreve bem o amor, né? É um amor caloroso, um amor humano, um amor desejável e pessoal. Descreve como a humanidade plena, né, opera quando em liberdade, ou seja, quando não estamos escravizados pelos pecados do egoísmo, da ganância, da avareza, né? Então, o amor opera de uma forma plena, né? A nossa humanidade transformada por Deus opera de uma forma diferente quando não estamos, né, escravizados pelo pecado. Retrata como a sabedoria que vem de Deus tem suas percepções e qual é o modo dela agir. Por exemplo, né, o amor age de uma forma incondicional. Deus nos ama de uma maneira incondicional. E a gente também deve buscar amar de uma maneira incondicional. É difícil, né? Mas é o que a gente deve buscar e devemos pedir a Deus para ir corrigindo essas faces, né, da nossa vida que atrapalham, né, a gente praticar o amor como Deus quer que a gente pratique. A sabedoria de Deus fornece um vislumbre daquilo em que estamos nos transformando quando estamos, né, debaixo da mão gentil, mas firme da graça do nosso Salvador. Essa lei de Deus mostrou-se tão nutritiva e impactante para o autor do livro que ele passou a fazer 3 orações. A primeira oração é nos termos
em que eu coloquei aí, olha, embora não fosse, né, David, naturalmente uma pessoa diurna, David orava pedindo a Deus para não deixá-lo com seus neurônios desalinhados ao acordar, sendo então visitado com uma alegria crescente e cheia de propósitos. Ele destaca, né, que ele acorda daquele jeito, todo torto, desanimado, com os pensamentos embolados, mas ele passou a pedir a Deus, né, que logo que ele acordasse cedo, que o Senhor alinhasse a sua condição de pensamento, de ação, para que ele aproveitasse melhor o dia, né, desde a primeira hora, quando ele acordava, né, com alegria crescente e cheia de propósitos. A segunda oração que o autor fazia era nos seguintes termos: David também estava aprendendo a observar a incumbência de considerar os outros. A segunda oração era no sentido de o Senhor ajudá-lo a parar, interessar-se, observar, ouvir, expressar apreciação sincera e compartilhar a sua vida com as pessoas. Assim, a santidade em seus relacionamentos tornou-se o ponto principal, significando, meus irmãos, amar as pessoas de forma direta, livre e genuinamente, né? Davi percebia um pouco de santidade quando ficava feliz por ver alguém, David, né? Quando ele fazia uma pergunta realmente querendo saber a resposta, quando ouvia com atenção as pessoas, quando ele afirmava de forma genuína e também quando ele recuava, né, de uma forma honesta e construtivamente, né? Esse recuar aí tem um pouco a ver, né, com aquele equilibrar e o reequilibrar quando vamos falar com alguém, né? Quando para a gente buscar o discernimento do que a pessoa com quem estamos conversando está precisando ouvir naquele momento, né? Então, a segunda oração de David era nesse sentido, né? Para Deus colocar amor no seu coração pelas pessoas de uma forma verdadeira, né? De colocar interesse pela vida das pessoas. Como que ele vai acho dar uma... bem interessante. Oi. Acho bem interessante quando Paulo, no início da carta dele a Timóteo, ele fala que ele chama Timóteo de verdadeiro filho na fé. Um filho é alguém, uma pessoa pela qual nós temos um amor muito grande, né? Então, Paulo foi o meio usado pela mão de Deus para gerar vida espiritual em Timóteo. O tempo inteiro na carta ele desequilibra, equilibra, ele trabalha todo esse processo aí. Se a gente for estudar, porque Timóteo ele foi quase discipulado por Paulo, né? Então, é muito interessante a gente, nessa segunda oração aí, considerar o outro nesse sentido de adotar aquela pessoa como filho espiritual, se importar com ela, orar, estar preocupado em buscar palavras de Deus para, no momento em que aquela pessoa que não tem o conhecimento que a gente tem, a gente poder ajudá-la nisso aí, né? Isso aí. Ô, Jaque, continuando aqui, né? Importantíssima essa segunda oração, porque quantas vezes a gente conversa com pessoas e, na verdade, a gente não está ouvindo, disposto a ouvir o que essa pessoa está falando. E como que você vai dar a palavra adequada para essa pessoa se você nem sequer está se dando ao trabalho de ouvir? Então, não é parar, interessar, olhar no olho,
né? Tem gente que não tem capacidade de olhar no olho do outro, porque não quer se envolver. E eu alertei tanto. Quando eu li essa parte aqui, isso que mexeu muito comigo. Porque quantas vezes a gente é superficial com o outro, a gente não quer se envolver. É falta de amor, né? Sim. A terceira oração de David era para que conseguisse escrever de forma construtiva, de acordo com a necessidade das pessoas, no momento, né? Em cada momento específico, identificar a necessidade, né? Para que as suas palavras transmitissem graça, né? Então, é importante também essa terceira oração. Amar outras pessoas vem de algum lugar. Olha essa colocação que ele faz. Então, ó, vem de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Importar-se com os outros, que é uma santificação horizontal, surge da reorientação para Deus, que é uma santificação vertical. Então, as coisas estão ligadas, né, meus irmãos? Uma reorientação vertical para a gente ser capacitado a uma santificação horizontal, amando as pessoas com um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Para obter um coração puro, preciso amar a Deus com mais simplicidade, tornando-me menos dividido por lealdades e agendas rivais, desejos próprios, né? E ansiedades desgovernados. Desejos e ansiedades desgovernados. Então, a gente precisa buscar, né? Esse coração puro, amando a Deus de uma forma diferente, né? Quando ele fala aí, né, dividido por lealdades e agendas rivais, é porque nós não estamos, né, colocando o reino de Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar, as coisas do alto em primeiro lugar, né? Estamos divididos, né, por outros interesses que atrapalham, né, a nossa comunhão com Deus. Desviam a nossa atenção, né? Desviam a nossa atenção. Uma boa consciência, acompanhem aí, decorre de uma comunhão com Deus capaz de capacitar-nos a avaliar as coisas da maneira que o Senhor avalia. Ou seja, né, meus irmãos, só é possível avaliar como elas são reveladas na palavra de Deus, que é o modo, né, que a gente tem para conhecer a Deus, como Deus age, o que Deus faz por nós. Então, a gente precisa desenvolver uma comunhão ao ponto de enxergarmos, né, como que Deus agiria naquela situação, como ele revelou na sua palavra, né? Jesus veio até nós, morou entre nós, né? Viveu entre nós e viveu dando exemplos que precisavam ser registrados. E hoje o Espírito Santo nos lembra cada um deles. Por isso que ele mandou o seu Espírito, para que nos lembrasse tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E a gente precisa, né, dessa maneira que é cheia de misericórdia e lembrando, né, dos propósitos redentores de Cristo. Igual a Beth falou, né, olhando para as pessoas e vendo Cristo através delas, se elas carecem de Cristo, se elas estão afastadas de Cristo, se elas estão cheias de Cristo, para que a gente possa ser um canal, né, de bênção na vida dessas pessoas. E uma fé sincera é aquela que me faz confiar em Deus
em todas as situações, né? Na necessidade, na gratidão, na alegria e na dependência, né? A gente aprender a desenvolver uma fé verdadeira que nos torna dependentes da ação de Deus em nosso favor, né? Somos santificados quando oramos buscando fazer a vontade de Deus, observando os seus mandamentos. O versículo, né, de 1 João 5,14 fala: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, né? Então, meus irmãos, quando buscamos conhecer a vontade de Deus, a nossa oração deve ser encaminhada na direção da busca dessa vontade de Deus para nós, né? A palavra santificadora do Espírito Santo veio para David e Nã como um dom de graça que alimentou a sua fé e que alimentava, né, a fé de David. A obediência que se seguiu após ele ser santificado, né, por aquele texto de Deuteronômio 32, a obediência surgiu espontaneamente. E a gente sabe por quê. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, né? Então, esse texto a gente deve interpretar assim, né? Deus efetua em nós o querer e o realizar a sua vontade, né? Não são os nossos desejos propriamente. Ele vai nos impulsionar, vai nos orientar para a vontade dele, que é boa e que é perfeita. A gente deve se lembrar que David e Nã foram abençoados porque buscaram a palavra de Deus. Se eles não tivessem buscado a palavra de Deus, eles não teriam encontrado o texto de Deuteronômio 32. Isso é óbvio, né? Eles só leram Deuteronômio 32, de 10 a 12, porque buscaram a palavra de Deus naquele momento que eles estavam esgotados, atribulados e desanimados. E se nós buscarmos também, nós seremos santificados, né? Encontraremos aquilo que Deus tem para nós para santificar a nossa vida. O Senhor renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Assim nos ensina, né? Isaías 40, 29. Neste momento, ele efetua em você o querer fazer a vontade dele. E, em seguida, ele capacita, né, cada um de nós a buscar e realizar essa vontade dele. Agora, a Jaqueline vai participar conosco, nos mostrando, né, um pouco mais, né, de como Deus age nesse processo, observando aí como agiu na vida de David. Jaqueline. Não, ela está lá. Eu tenho que continuar mandando. Tem mais coisa. Sim. Pode colocar o outro slide? Ok. Gente, então, atenção aos bons conselhos pelos quais Deus trabalha. Essa é a segunda parte desse capítulo. Sobre a importância, onde nós vamos encontrar os bons conselhos de Deus? Na palavra dele. Então, cabe aqui algumas perguntas para a gente nessa manhã. Como os bons conselhos de Deus têm impactado sua vida? Você tem se surpreendido pelas riquezas das promessas de Deus? Procura explorá-las a fim de cooperar com Deus no processo de sua santificação, uma vez que nós também somos atores desse processo? Para onde, para quê ou para quem a sua atenção se volta nos momentos em que você se sente importunado, como David e Anã, oprimido, sobrecarregado pelas pressões da vida,
enfraquecidos na fé, pressionados pelo peso da preocupação e pelo problema que você está enfrentando, para onde você se volta? A que ou a quem você recorre nesses momentos? Como e quanto o que você tem aprendido de Deus nas Escrituras o ajuda a passar por momentos difíceis iguais a esses que Nan e David passaram? Já pararam para perceber, para fazer um autoexame e verificar isso? Você consegue enxergar como Deus usou ou usa as dificuldades que você já enfrentou ou tem enfrentado na sua vida para torná-lo mais santo e mais sábio? Você consegue reconhecer Deus em todos os seus caminhos, mesmo nessas dificuldades que você passa? Você consegue ver que Deus é soberano e Ele está no controle de tudo? Nenhum centímetro da sua vida, 1 milímetro da sua vida está fora do controle de Deus? Já se viu rejeitando a disciplina de Deus e se enfadando da repreensão? Há um versículo na Bíblia que fala: a Escritura ela é boa também para a repreensão. E muitas vezes nós nos esquivamos desses ensinamentos, deixamos de lado, porque nós não queremos essa repreensão, né? O contrário de sábio é tolo. E muitas vezes nós somos tolos ao desprezarmos os conselhos das Escrituras, ao deixar de nos examinar, descartando as Escrituras. Isso é um perigo, porque nós vamos para caminhos de morte, para caminhos que desagradam a Deus. O tempo inteiro nós temos que estar atento a esses bons conselhos, e é só conhecendo a palavra de Deus. Polisson e Nan foram surpreendidos por essas maravilhosas promessas naquele tempo difícil, porque passaram. A palavra, como diz Esma, santificadora, por meio da metáfora descrita em Deuteronômio, gente. A metáfora é uma figura de linguagem que tem um poder comunicativo enorme, porque ela traz para a gente aquilo que é invisível. Então, como que você pode sentir? Como que a Nan e o David conseguiram sentir aquilo ali? O cuidado de Deus. O cuidado de Deus é que estava expresso na metáfora da águia. Foi o quê? Por meio da figura, essa figura de linguagem, que é uma comparação. Olha, Deus cuida, coloca a gente nas asas, como a águia coloca os seus filhos. A santificação é isso, uma criança nos braços do pai. A criança vai se preocupar quando se joga nos braços do pai? Não se preocupe, ela descansa em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Então, a palavra santificadora do Espírito veio na vida do autor do livro. Quando? Quando que veio? Quando ele refletiu intencionalmente acerca de um mandamento. Nós devemos, gente, buscar a intencionalidade. Essa coisa de acordar cedo. Quando acordo cedo e alguma coisa que eu elejo como prioridade, sendo que não é, mas é urgente, ela toma o espaço da devocional, é um dia que eu não produzo nada, porque eu estou ansiosa, eu estou inquieta, sabe? Quando a gente prioriza, fala assim, eu lembro do reformador, não sei se é Calvino, que ele falava assim, não tem trabalho, não tem agenda enorme que eu tenho, sem que se tiver, eu acordo 5 horas da manhã, mas a primeira coisa eu quero falar com Deus, antes de falar com as outras pessoas, né? Então, buscar essa palavra santificadora tem que ter intencionalidade, tem que ter liturgias, tem que ter hábitos. É um poder transformador. O hábito é um poder transformador. Quando você elege o estar com Deus antes de estar com qualquer pessoa como prioridade na sua vida, você se torna mais sábio, você se torna mais santo, você tem os bons conselhos da palavra dele para serem aplicados no momento das dificuldades. Quando ele se alimentou de imperativos, muito interessante, as promessas de Deus, a palavra dele, os imperativos retratam como Jesus é. Quando a palavra de Deus fala, sede santo, porque eu sou santo, porque santidade é um atributo de Deus. Sede misericordiosos, como também misericordioso o vosso Pai. Misericórdia é outro atributo de Deus. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros. Está lá em Efésios, né? E o Edman falou aí da consideração que nós temos
devemos ter com o próximo, porque o nosso relacionamento horizontal depende muito do nosso relacionamento vertical. Se nós não estamos intimamente ligados à árvore da vida, nós não temos água boa para descedentar os que estão à nossa volta, né? Quando ele utilizou a lei de Cristo para guiar sua intercessão, sua aspiração e seus esforços. E aqui eu chamo a atenção de vocês para a aula passada que a gente fez aquela diferenciação entre Salmos e Provérbios, né? São 2 livros muito interessantes, porque os Salmos nos ensina a orar, né? O tempo inteiro são orações de seus autores, ele lamentando, outra hora engrandecendo, né? Quando o salmista vai lá, olha a natureza, para a gente de sabedoria, quando ele, lá no Salmo 19, ele enaltece e fala que Deus está em todas as coisas, né? A natureza fala de Deus. Então, temos salmos, o salmista, o autor, lamentando, abrindo o coração diante de Deus. Tem o salmista falando, né? Por que estás abatido, ó minha alma? Ele está falando para ele, gente, nós temos que cultivar esse hábito de pegar os bons conselhos da palavra de Deus e falar, dar ordens para o eu nosso, para o nosso ego. O nosso ego só vai ser transformado a partir do momento que os imperativos de Deus forem uma realidade na vida da gente. Quando David Nan, eles também, essa palavra santificadora agiu na vida dele, quando ele se sentiu chamado à obediência dinâmica e fé, de fé e a obediência dinâmica de amor, pressupostas em Deus e em Cristo, dependentes deles e procurando a graça, a misericórdia e a paz dele. Nós não temos condições de, por nós mesmos, se fizermos isso, o esforço nosso próprio de seguir a Deus, nós cairemos no legalismo, naquela coisa de achar que nós estamos fazendo isso, e não a graça de Deus. Então, é muito importante. A palavra santificadora do Espírito só veio quando, intencionalmente, eles resolveram pegar, aplicar o mandamento na vida deles, quando eles se alimentaram desses imperativos, quando eles falaram, deixaram que a palavra operasse na vida deles, né? Então, aí eu acho que vale a gente sempre buscar colocar na nossa agenda esse estar com Deus antes de estar com a nossa família, antes de estar com os nossos colegas de trabalho, porque só assim nós vamos resplandecer, né? Deixar que Cristo, a luz de Cristo, resplandeça nas nossas vidas. E, no processo de santificação, nós não podemos nos esquecer de um fato teologicamente fundamental, que é a obra de Cristo na cruz. Paulson nos diz que a obra de Cristo na cruz, teologicamente tão fundamental, esteve presente em toda aquela semana. Ele utiliza aqui, de novo, a metáfora da casa para comunicar a importância da obra de Cristo. Quando ele falou assim, estava inteiramente, a obra de Cristo na cruz, teologicamente tão fundamental, estava inteiramente implícita em toda essa semana, em particular, não mencionada nessas passagens da Escritura, nem dita adivelmente ou ponderada. Ela não estava ausente. A base de uma casa, gente, é fundamental. Quando existem rachaduras na fundação, quando a casa está propensa a ceder, você trabalha diretamente na fundação. Mas outras vezes, simplesmente, vive uma casa bem mobiliada. Como você tem vivido? Como tem sido a sua vida? A obra de Cristo é o que deve nos mover ao processo de santificação. Uma vez justificados, nós temos que saber desse tão grande amor de Jesus por nós. Isso deve ser a motivação para que nós amemos Jesus. E amar Jesus é viver aquilo que ele quer que nós vivamos. É ser imitador de Cristo. É muito interessante. James Smith, ele fala lá, você é aquilo que ama. Muitas vezes nós somos aquilo que nós pensamos amar. Porque muitas vezes nós temos ídolos nas nossas vidas que nós amamos muito mais do que Jesus. Pode ser a família, pode ser o nosso trabalho, pode ser a nossa fama.
Então, você é aquilo que você ama e não aquilo que você julga amar, né? Então, ele ressalta esse poder, essa metáfora é interessante, você sempre voltar. A motivação para você ser santo e sábio deve ser porque Jesus Cristo morreu na cruz e nós estamos aqui para agradá-lo. Todo o processo de santificação é ser mais parecido com Cristo, porque isso o agrada, né? O agrada. Ele ressalta o poder santificador da palavra, como ele nos capacita na reorganização da nossa vida, nosso dia, nosso momento. Você já se viu em momentos em que você está todo ali fazendo atrapalhado, de repente vem a palavra de Deus e você se reorganiza, ou ainda que já fez, teve uma discussão lá em casa, aí de repente você fala, poxa, agi totalmente errado, não era assim que era para agir. A palavra de Deus vem e fala, não era. A palavra sabe, a seu tempo é como prata. E aí, de repente, você se reorganiza, e aí você tem que o tempo inteiro, é um processo intencional e diligente, esse processo, de você ficar atento. Olha, não vou agir assim. O mandamento, o bom conselho, a palavra de Deus na vida da gente, que vai reorganizando, organizando e nos direcionando para fazer a vontade de Deus. Bem, próximo aí. Eu achei bem interessante essa outra parte aqui. Muitas outras coisas afetam a nossa santificação. A contribuição e o exemplo de outras pessoas. Gente, o tempo inteiro, nós, irmãos, nós somos cartas vivas. Então, é para mim e para o outro. O tempo inteiro, o meu exemplo, o meu modo de ver está falando para outras pessoas, está contribuindo para que outras pessoas se cheguem mais perto, chegue a Jesus, queira conhecer o Deus a quem nós servimos. A participação na adoração e nos sacramentos é super importante nesse processo de santificação. A igreja é uma comunidade sapiencial incubadora de virtudes. Ela é uma grande aliada do processo de santificação. É na igreja que nós aprendemos sabedoria. É lógico que aprendemos em casa, mas aquela comunidade ali, nós estamos aprendendo com o exemplo do outro, nós estamos sendo exemplo, nós estamos compartilhando e aprendendo como Deus agiu, né, pelos testemunhos que nós temos, que vimos ali. A observação da criação de Deus é outra coisa que contribui para o nosso processo de santificação, porque se você se observa a natureza, você se maravilha com a pessoa a quem você é, com a pessoa a quem você serve. Você fala, quão grande és tu, não é não? A experiência de como Deus trabalha no sofrimento é outra coisa que contribui para o processo de santificação. C.S. Lewis fala que o sofrimento é o megafone de Deus para acordar o mundo surdo. É o megafone de Deus para acordar o mundo surdo. Quando você sofre, na escola do sofrimento, você tem duas opções. Ou você murmura, reclama, e você sai de lá mais amargurado, ou você fala, Deus, eu não quero passar por esse sofrimento sem aprender mais de ti, sem sair mais santo, sem sair mais sábio. E Deus opera na sua vida. Deus transforma a situação. Deus te dá força e dá sabedoria para que o nome dele seja glorificado por meio do seu sofrimento. O ato de aprender a orar honestamente. Isso nós podemos, com os salmos, com os autores dos salmos, a gente aprender. Não é errado a gente chegar e lamentar diante de Deus. O tempo inteiro a gente vê isso nos salmos. E tantas outras coisas que cada um de nós podemos mencionar aí, né? Cada um tem outras coisas que contribuem para a santificação. Então, a outra, tem mais, pode passar, Edna. A outra coisa que nós devemos ficar muito, eu gostaria muito de falar, é sobre como nós devemos considerar outras necessidades. E aqui tem algumas perguntas. Nenhum dos dois considere outras necessidades humanas que clamam por um Redentor. O que falar um enganador adúltero reincidente? Uma criança impressionada pela beleza da neve caindo? A mulher se defrontando com um diagnóstico de câncer de ovário que teve metástase? Um adúltero arrependido, dilacerado pela culpa?
uma mulher de negócios diante de um dilema ético em seu ambiente de trabalho, a recém-casados, virgens prestes a ter relações sexuais pela primeira vez, a um homem idoso deprimido para quem a centelha da vida se apagou há 20 anos, quando sua esposa faleceu, e até essa lista se elenca mais outras categorias de pessoas com as quais nós defrontamos todos os dias. Onde nós vamos dar aquela palavra que não seja uma palavra geral, como diz a Beth, sem ouvir? Onde nós vamos? É na experiência com Deus, é no buscar da palavra. Quanto mais nós temos a necessidade de entregar isso, o que eu dei, o que eu recebi, eu também, que recebeste, também dá. Mas que tanto que você recebeu? Que tanto que você tem recebido, ou você tem buscado nessa fonte para dar para outras pessoas? Então, considerar, ter amor ao outro, é ser intencional no buscar aprender mais de Deus, buscar os bons conselhos da palavra de Deus, entender, memorizá-los, como diz a Marise, para que nós possamos, na hora certa, ouvindo, usando a pedagogia de Deus, de Jesus, que é chegar, ir. Presta bem atenção, leia os evangelhos e veja que, em todo momento, saía Jesus e percorria Jesus, é intencionalidade. Ver, interagir e agir. Muito importante isso. Então, fiquemos atentos também a essas especificidades no processo de santificação, o que Beth falou aí. Nós temos que ter cuidado com as particularidades. Nós não podemos entregar uma palavra generalizada para um assunto, porque nós nem ouvimos as particularidades, a dificuldade do outro específico de um. Aí a gente já vai lá com aquele jargão, com aquela... E pá, não vai operar, né? Então, Deus age de forma singular com cada um de nós. O que tocou Polisson e Nan pode não nos tocar. É assim que age essa multiforme, essas diversas maneiras de a graça, esse favor imerecido de Deus atuar na nossa vida. Consideremos outras necessidades humanas, essas que eu acabei de falar, e que palavra será oportuna para mim amanhã de manhã e para você? E para a próxima pessoa com quem você vai se relacionar? Qual é a palavra oportuna? O ministério, a escritura, o espírito falam de maneiras variadas. Logo, não devemos generalizar sobre santificação. A unidade orgânica, esse equilíbrio e a adaptabilidade, que é você usar o sistema 2, a deliberação e adaptar. Nós não podemos... O sistema 1, que o Daniel Kahneman, que é o Prêmio Nobel de Economia, fala, é o automático, é vir um jargão, um versículo da Bíblia, sem você analisar a situação do outro. Mas o sistema 2 é o deliberativo, é o que você interage, você ouve, você pensa, pede Deus sabedoria e vai na ferida da pessoa e fala, Deus, trata com essa palavra que eu dei. É ser sábio na entrega da palavra. Então, caracteriza a sabedoria que nos santifica. E aqui eu encerro a minha participação e passo para o Edson, tá? Que Deus possa nos abençoar e cada dia nos tornar mais santos e sábios e diligentes nesse processo. Obrigado, viu, Jaqueline? Foi muito boa a sua participação, expondo, né, essa última parte do capítulo 4, e eu destaco aqui para a gente, né? Deus age de forma singular com cada um de nós, né? É assim que age, né, a multiforme graça de Deus. Deixa eu sair aqui da... Aí. Então, hoje está uma luta aqui com a tela, viu? Vocês desculpem. É. Ai, ai. Mas que essa multiforme graça de Deus, né? A palavra, o Espírito, possam, cada uma delas, né? Falar de uma forma singular para cada um de nós. E nós também, atentos, né? Ao nosso próximo, alimentados, né, pela nossa relação vertical com Deus, possamos desenvolver uma relação horizontal que abençoa o nosso próximo.
Por isso que a palavra de Deus fala, né, que toda palavra nossa, né, seja uma palavra que edifica as pessoas. Oi? Toda a nossa ação, né, seja uma ação que aproxima, né, mais as pessoas do modelo que Deus prescreveu para que a nossa vida se desenvolvesse. Vamos ficar então, né, com esses pensamentos, com essas sentenças todas, né, deste capítulo e pedindo a Deus, né, para que ele nos abençoe, que a gente possa iniciar os nossos dias, né, dessa próxima semana e das seguintes, nos orientando, né, ao acordar, buscando a palavra, buscando a presença de Deus e nos colocando, né, de uma forma que Deus nos use para abençoar o nosso irmão, o nosso próximo, e que a gente possa, dessa forma, glorificar o nosso Deus. Edmar, Edmar, aqui fala, cada um, Pedro fala na carta dele, cada um administra aos outros o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Que nós possamos memorizar esse versículo aí, porque já que falamos tanto do considerar o outro, né? 1 Pedro 4,10. Cada um administra aos outros o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Já, que é a importância da igreja, né? Uhum. Sim. É o corpo. É o corpo. Lá de Efésios, fala que ajunta, se um sofre, o outro sofre. Então, é isso aí. E, gente, aqui, ó, lembrando, né? O esforço não pode ser nosso, né? Então, aquele versículo, é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Eu ficava incomodada, né, com esse versículo. Eu dizia, mas eu estou querendo, estou conseguindo, estou querendo, estou conseguindo. Que coisa frustrante, né? Ansiosinha aqui. Mas e aí o Piper fala, né? É Deus quem está lutando em nós, né? Deus luta por nós e em nós, dentro de nós. Ele é que nos dá essa vontade, né, de buscá-lo. Então, se eu estou com vontade, não estou conseguindo, pelo menos ele está ali lutando comigo, né? A força vem, é dele, não minha. Se for minha, eu estou perdida. Né? Então, nele nós existimos, vivemos e nos movemos. Por nós não estamos de nada. Né? E graças a Deus, que é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Mas para isso, a palavra dele tem que estar onde? Na nossa mente, no nosso coração, né? Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus, né? Essas palavras que hoje te ordeno. É isso aí. Muito bem. E o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel, né? Essa é a palavra para nós, né? Que resume a nossa caminhada, né? Ô Vinícius, agradece a Deus aí pelo nosso momento, que tudo que foi falado, né, o Espírito Santo possa dirigir diferentemente, né, para cada um, mas que ele possa dirigir segundo a necessidade de cada um, segundo o problema que cada um está enfrentando, que a gente possa buscar esse amor de Deus para que ele nos sustente, para que ele nos desperte para a mudança. E aquilo que cabe a cada um de nós fazer, que cada um de nós faça, no sentido, né, de prevalecer esse amor na nossa vida, tanto em relação a Deus, quanto em relação ao nosso próximo, ao nosso cônjuge, os nossos filhos, nosso vizinho, nosso colega de trabalho, que a nossa vida seja uma bênção, né, na vida dos nossos irmãos e do nosso próximo. Senhor nosso Deus e Pai querido amado, louvamos o nome do Senhor, ó Pai. O Senhor que é Deus todo-poderoso, ó Pai. O Senhor que é Deus que nos sustenta. O Senhor que é Deus que nos dirige os passos. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor está do nosso lado. Muitas vezes a gente, infelizmente, não querendo e não buscando o Senhor, ó Pai. O Senhor está do nosso lado.
Obrigado por isso, Pai. Muito obrigado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus, Senhor Deus, seu Espírito, Pai, que nos move para que busquemos ao Senhor, para que tenhamos necessidade do Senhor. É isso que eu te peço, Pai, que o Espírito Santo possa mover nos corações de cada um aqui, ó Deus, nessa escola dominical, para que a gente busque mais ao Senhor, ó Pai. Para que, como a Jaqueline falou, Deus, que a gente possa realmente, ó Pai, antes de sair das nossas camas, ó Pai, que a gente possa buscar o Senhor, a gente possa orar, pedir ao Senhor a bênção do Senhor sobre o dia, ter relacionamento com o Senhor, ó Pai, que a gente possa ter pensamentos santos e que isso norteie, ó Deus, o nosso dia, ó Pai. Antes de tomarmos café, antes de conversarmos com alguém, que o nosso objetivo primeiro, Deus, seja: vou buscar hoje mais um dia na presença do Senhor, ó Pai. Por favor, ó Deus, permita, Pai, que a gente tenha essa busca diária com o Senhor, ó Pai. Permita que a gente tenha busca diária com a oração, com a leitura da Bíblia, com conversas santas. Enfim, ó Deus, que a gente possa buscar mais a nossa santificação, Pai. Peço a Deus que a gente tenha mais disponibilidade de tempo, que a gente se organize mais o nosso tempo, que a gente tenha mais vontade, ó Deus, para que a gente abra mão, Deus, daquilo que muitas vezes nos dá prazer, da nossa vontade da carne, que muitas vezes não pecaminosas, Deus, mas coisas que tiram o tempo precioso que devemos ter com o Senhor, ó Pai. Por favor, nos ajude nisso, Deus. Nos ajude para que a nossa natureza carnal e muitas vezes nossa natureza pecaminosa não nos atrapalhe nisso, Deus. E que busquemos mais ao Senhor, ó Pai. Por favor, ó Pai. Tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai. Nos mostre mais, ó Deus. Nos dê um espírito das nossas vidas, ó Pai. Para que a gente possa realmente, ó Deus, verificar o quão pouco nós estamos dedicando às questões espirituais da nossa vida, à intimidade com o Senhor, ó Pai. Tenha misericórdia, Pai. E neste momento agora que iremos participar do culto, eu te peço, ó Pai, que de coração nos dediquemos realmente a cultuar o Senhor Jesus, ó Pai. A cultuar o nosso Deus. Por favor, ó Pai. Eu te agradeço pelos professores da escola dominical, te agradeço pelas participações, igual tivemos hoje da Jaqueline, pedindo ao Pai que o Senhor age na vida destes, para que sejam preparados pelo Senhor para nos trazer essas palavras elucidadoras, e que o Espírito Santo, ó Deus, nos convença no nosso dia a dia, nos convença na nossa natureza pecaminosa, para que nós realmente mudemos, Pai. Obrigado pelo dia do Senhor hoje, pedindo que a gente realmente, ó Pai, se dedique às coisas espirituais, ao culto ao Senhor, à família, nossa família, o tempo maior a ela, ao descanso. Muito obrigado por esses momentos que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Louvo o nome do Senhor, agradeço ao Senhor, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Amém. Muito bem. Um bom dia para todos, viu? Vai tirar uma foto? Bom dia a todos. Bom dia a todos. O Marisa já está no carro, ó. Bom dia. Bom dia a todos. Vou bater... Oi, Patrícia Lobenvai, tudo bem? Oi, Bom domingo a todos. A Marisa falar aí, ó. Que, Marisa? Priscila está conosco.